Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre esses caras aqui, o sifão e o looping, e aonde que a gente deve usar ele, quando que a gente deve usar ele, em qual linha que a gente deve usar ele. Então, se você se interessa por esse assunto, acompanha aí. Aqui eu tô com uma ilustração mostrando bem isso para vocês. Isso já é um item bem conhecido da refrigeração, mas é sempre bom passar esse conteúdo, por mais que muitos saibam, é um assunto bastante conhecido, mas ainda hoje eu vejo muita gente se enganando aonde colocar e o porquê colocar. Porque muitas vezes, se você instalar ele sem precisar, não necessariamente ele vai te trazer um problema. O ruim é quando você não instala ele numa linha que precisa. E aí eu vejo muito pessoal, às vezes, instalando sem necessidade ou de maneira incorreta. Então eu vou explicar rapidinho para vocês aonde que vocês devem usar o sifão. Bom, aqui nessa ilustração, a gente consegue ver o nosso evaporador aqui embaixo e a nossa unidade condensadora, que está na parte mais alta. O sifão, ele é instalado na linha de sucção quando você tem um cenário como esse aqui. Como vocês podem ver, essa ilustração está muito bonitinha para ter sido minha. Obviamente não fui eu que fiz, né? Porque eu não tenho capacidade de desenhar nenhuma. Mas qual que é a ideia aqui de mostrar? Eu tenho o meu evaporador mais baixo e a minha unidade condensadora mais alta. Qual que é o grande problema? Em todo o sistema de refrigeração, o óleo do compressor, ele não fica só na unidade. É normal que ele saia do compressor. A gente normalmente tem o separador de óleo, que a função dele é pegar esse óleo que saiu do compressor e devolver para ele, mas é natural que pequenas partículas de óleo, eles vão migrar para o seu evaporador. E qual que é a grande questão? Quando você está na sua linha de líquido, que é a linha que alimenta o evaporador, você está com um fluido refrigerante totalmente líquido e em alta pressão. Então esse óleo que sai e vai para o evaporador, ele é totalmente miscível com o fluido refrigerante, então ele está misturado. Então ele vai, só que na hora de voltar, na nossa linha de sucção, ele está vapor. Então, ele não está mais totalmente miscível. A maior parte do retorno de óleo que acontece por arrasto. Então, você tem velocidade nessa linha e ela vai arrastando esse óleo para ele voltar para a nossa unidade. Só que quando a gente tem um evaporador mais baixo que a condensadora, você tem uma dificuldade nesse trecho de fazer com que esse óleo volte. E aí, para isso, nós utilizamos o sifão, além de sempre garantir aqui uma alta velocidade. Então, nesse trecho que a gente tem subida, a gente tem que ter uma velocidade alta para que a gente consiga arrastar, porque normalmente nas linhas a gente se preocupa em manter uma certa velocidade para não ter muita perda de carga, né? Porque todo fluido que está em movimento, ele gera uma perda de carga, e essa perda de carga para a gente é algo ruim, é algo que tira a eficiência do sistema. Mas na subida, muitas vezes, a gente precisa ter uma perda de carga maior, ou seja, a gente tem uma perda de pressão na linha, porque a gente precisa de uma velocidade alta para conseguir arrastar. Só que o que ocorre? Esse óleo ele vai voltando em pequenas partículas aqui. Só que aí ele começa a subir. Só que muitas vezes, se eu não tenho velocidade suficiente, porque imagina o seguinte, eu projetei o meu evaporador para trabalhar aqui numa certa velocidade, por exemplo, 18 metros por segundo, só que às vezes meu evaporador está numa capacidade muito mais baixa. Sei lá, minha câmara já está na temperatura, então ele está trabalhando, sei lá, com 50% de carga. Então essa minha velocidade vai cair muito. E aí o que vai ocorrer? Esse óleo vai começar a subir, vai chegar uma hora que ele não consegue ser arrastado e ele cai. E aí ele vai acumulando no fundo do nosso sifão. Vai ficando realmente uma piscina aqui com óleo. Então imagina que ele está instalado assim. Aqui está a saída do nosso evaporador, e ele vai ficando acumulado nessa parte inferior. Qual é o efeito que isso acontece? Ele vai criando uma restrição, porque esse meu diâmetro aqui, ó, ele vai diminuindo e ele vai acumulando aqui. Chega um determinado momento em que esse meu evaporador ele volta a ter uma alta carga térmica. Pode ocorrer duas coisas, né? Uma delas, ele vai enchendo, chega uma hora que ele chega num nível tão alto aqui, que ele preenche grande parte, e aí qual que é a tendência? Que a pressão desse lado aqui, ela suba, porque ele começa a restringir. Aí essa pressão vai subindo, chega uma hora que você tem uma pressão, ou ele restringe totalmente, ou você atinge uma pressão tão alta, e consequentemente uma velocidade aqui alta, né? Porque imagina, você está restringindo o seu tubo, eu não tenho mais todo esse espaço, eu tenho só esse pequeno espacinho aqui para passar.
E aí, normalmente, o que ocorre? Ele fecha totalmente esse sifão, porque ele vai acumulando óleo, a pressão do meu evaporador começa a subir, até que chega uma hora que ele gospe isso para o alto. Imagina que você vai dando pressão aqui até uma hora que isso, sobe para o alto. E aí, por que a gente tem um contrasifão? A ideia do contrasifão é justamente, uma vez que eu conseguir subir esse cara totalmente, eu evitar que ele volte. Imagina o seguinte, eu consegui criar pressão e joguei todo esse óleo para cima. Só que no momento que eu fiz isso, a minha unidade desligou por algum motivo. Entrou em degelo, o que vai acontecer? Esse óleo vai escorrer de volta e vai cair. Então a gente faz um contrasifão, para uma vez que esse óleo subiu, ele vai ficar parado aqui. Se a unidade desligou, ele vai ficar aqui no tubo. Quando a unidade religar, ele vai ser arrastado e vai voltar para o compressor. Só que aí eu tenho um cara aqui no meio, né? Esse cara aqui no meio, a gente chama de looping, que é um cara como esse aqui. Esse cara aqui. Qual que é a função do looping? Isso também pode ser feito, tá, com dois sifões. Imagina o seguinte, eu posso vir aqui, instalar um sifão assim, e depois um outro sifão dessa forma. A ideia é só criar uma escada. Porque quando eu tenho uma diferença de altura muito grande, geralmente, tá? Se eu tiver aqui do meu evaporador até aqui em cima mais do que 5 metros, isso depende de alguns fatores, mas geralmente por volta de 5 metros, é recomendável instalar um looping no meio. Porque senão eu tenho uma diferença, né, uma altura muito grande para vencer, e aí eu tenho dificuldade de retornar. Então eu faço isso em duas etapas. Se eu tenho muita altura, eu vou fazer o mesmo processo aqui. Então eu vou encher esse sifão, vai chegar uma hora que ele vai conseguir empurrar isso para cima. Só que eu não consigo empurrar mais que 5 metros, eu preciso de muita pressão. Então eu coloco no meio um looping, esse óleo cai aqui e continua o mesmo processo. Então ele esvaziou esse sifão, ele vai encher aqui, a pressão vai subir, ele vai conseguir jogar para cima. E às vezes, vamos supor que você tem uma linha de 12 metros, 15 metros. Às vezes você pode ter 2, 3 loopings no meio da sua subida. Isso é normal de acontecer. Então assim, o melhor dos mundos é sempre a nossa unidade condensadora, ela estar na mesma altura do evaporador ou mais baixa. Mas é claro que assim, depende muito do seu projeto. Às vezes você só tem o telhado para colocar essa unidade, não tem o que fazer. Então, não é errado, não é um problema. Mas sempre que a sua unidade está mais alta, tem que ter esse cuidado para o óleo retornar. Principalmente em sistemas com baixa pressão. Então, quando a gente pega túnel de congelamento, câmara de congelados, porque eu tenho menos pressão na sucção e menos miscível esse óleo tá. Então, mais difícil é dele retornar. Não significa que não dá, mas geralmente quanto menor a pressão, né, quanto menor a minha pressão de evaporação, mais problema eu tenho para retornar esse óleo. E isso significa, quando você lê problema, significa perda de carga. Perda de carga significa gastar mais energia. Mas às vezes não tem o que fazer. Imagina que eu tenho um túnel de congelamento que o meu evaporador está no térreo e a minha máquina está a 15 metros de altura. Eu vou ter que colocar aqui 2 ou 3 loopings. E eu vou ter que trabalhar com uma velocidade muito alta nessa subida para garantir esse retorno de óleo. Isso significa que quando o meu túnel tiver em capacidade máxima, inevitavelmente eu vou estar gerando uma perda de carga. O que é isso na prática? Eu preciso que eu esteja evaporando a menos 40 lá no meu evaporador. Só que se eu tenho 2, 3 graus de perda de pressão aqui, eu vou ter que na minha máquina trabalhar menos 43. Significa que eu estou trabalhando 3 graus mais baixo. Cada grau que eu baixo a minha evaporação é mais ou menos 3% a mais de energia que eu gasto. Mas não tenho o que fazer. Então isso aqui é uma questão de projeto. É necessário se tomar esses cuidados, né? Então pessoal, isso é basicamente o sifão. A gente tem também a questão da subida dupla, que a gente chama. É um pouco disso, só que com aprimoramento. Não é necessariamente melhor, mas dependendo da aplicação ela é necessária. E tem também um outro tipo de subida dupla que é usado para amônia. Então se você se interessa por isso, você acha legal, deixa aqui embaixo nos comentários que eu crio um vídeo falando sobre esse outro tipo de subida que também é bastante interessante e bastante utilizada na refrigeração. E se você acha que esse conteúdo é legal e que merece, dá um joinha aí, ajuda muito o nosso canal, compartilha com seus amigos, manda no WhatsApp, compartilha nas redes sociais, que isso ajuda bastante o nosso canal, a gente continuar criando conteúdos relevantes aí para a comunidade. Então pessoal, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.